Meu nome é Helena Almeida, e eles me disseram que eu tinha o mundo aos meus pés. Da janela do nosso apartamento na cobertura, com vista para as luzes cintilantes da Faria Lima, eu realmente acreditava nisso. Cada arranha-céu iluminado parecia um monumento ao império que eu e meu marido, Marcos, construímos do zero. Eu era o gênio silencioso, a arquiteta por trás dos algoritmos preditivos que faziam nossa gestora de investimentos ser a mais cobiçada de São Paulo. Ele era o rosto público, o rainmaker carismático que encantava investidores em jantares de luxo. Nossa parceria era, na minha cabeça, uma sinfonia de sucesso. Eu confiava nele de forma tão absoluta que assinava contratos sem ler os detalhes. Entregava-lhe o controle total das contas operacionais e conjuntas, vendo isso não como negligência, mas como a mais pura prova de uma aliança inabalável. Ele era meus olhos e ouvidos no mundo dos homens de negócios, enquanto eu era o cérebro na sala dos servidores. Mal sabia eu que ele via essa confiança não como uma honra, mas como uma porta aberta. Se você já teve a sensação de que algo estava terrivelmente errado, mesmo quando tudo parecia perfeito, inscreva-se no canal e me diga de que cidade você está assistindo. Você não vai querer perder como essa fachada perfeita desmoronou. Meu santuário não era feito de paredes, mas de dados. Eu vivia em um mundo de análises de mercado, de padrões numéricos e da beleza fria e lógica de um algoritmo bem-sucedido. A Faria Lima não perdoa amadores. E nós éramos a realeza porque eu nunca errava. Eu cedi o palco a Marcos voluntariamente, acreditando que seu charme era o complemento perfeito para o meu intelecto. Ele era o maestro da orquestra, mas eu escrevia a partitura. Eu via sua necessidade de ser o centro das atenções, de receber os aplausos, como uma insegurança inofensiva, uma vaidade que alimentava seu desempenho. Para mim, o verdadeiro poder não estava nos holofotes, mas no controle silencioso dos sistemas que moviam milhões. Nossa confiança não era uma fraqueza. Era o alicerce do nosso império. Cada decisão que eu o deixava tomar, cada acesso que eu lhe concedia, era mais um tijolo que eu colocava nessa fortaleza. Eu era a arquiteta de um arranha-céu, completamente cega para o fato de que meu sócio, meu marido, estava metodicamente instalando dinamite em cada um dos pilares. A noite estava anormalmente silenciosa, mesmo para o 30º andar. O único som era o zumbido suave dos servidores, uma melodia que sempre me acalmou, a trilha sonora da minha criação. Eu estava imersa, otimizando uma subrrotina do algoritmo, quando uma luz vermelha piscou no canto do meu monitor. Um alerta de segurança. Ignorei por um instante, pensando ser um falso positivo, mas ele persistiu. Um pulso digital insistente. Não era um alerta de mercado ou uma tentativa de invasão externa. Era um alerta de transação interna, disparado por um protocolo que eu mesma criei para monitorar contas dormentes. Alguém havia movimentado uma quantia vultosa, 7 dígitos, de uma das nossas contas de investimento de mais alto rendimento, uma que havíamos apelidado de Fundo da Aposentadoria, o dinheiro que deveria garantir nosso futuro. O destinatário congelou o sangue nas minhas veias. Uma clínica de cirurgia estética de altíssimo luxo, escondida numa rua discreta dos Jardins. Um lugar conhecido por sua clientela sigilosa e por transformar socialities em novas versões de si mesmas. A confusão inicial deu lugar a um frio analítico. Isso não fazia sentido. Marcos nunca mencionou nada, e uma despesa daquela magnitude, daquela conta, exigiria uma discussão. Meu primeiro pensamento foi fraude externa. Alguém roubando nossa identidade. Comecei a rastrear a transação, minhas mãos movendo-se com a precisão de um cirurgião sobre o teclado. As camadas de segurança que eu mesma construí se abriram para mim como portas. Cheguei aos registros da clínica, mas bati em uma parede de criptografia médica impenetrável. Era um beco sem saída. Frustrada, voltei aos nossos servidores internos, procurando qualquer comunicação relacionada. E então, eu vi um arquivo solitário, escondido em uma pasta temporária,
com um nome de código insignificante. Estava fortemente criptografado, muito além do padrão da empresa. Era um desafio. Uma fechadura que apenas alguém com meu conhecimento poderia abrir. A arrogância deles foi o primeiro erro. Eles contavam com o fato de que eu nunca olharia ali, que eu confiava cegamente no mundo que eles apresentavam para mim. O processo de quebrar a criptografia foi como desarmar uma bomba. Cada linha de código decifrada revelando um pouco mais da verdade feia que se escondia por baixo. Eu esperava encontrar e-mails comprometedores, mensagens de amor, a sórdida confirmação de um caso. O que encontrei foi infinitamente pior. Não era uma carta de amor, era um plano de negócios. Um documento meticulosamente detalhado, de dezenas de páginas, escrito em conjunto por Marcos e Isabela, minha analista júnior, a garota que eu estava mentorando. O plano descrevia a criação de um novo fundo de hedge, um concorrente direto para a nossa própria empresa. O método era diabólico. Eles iriam usar a confiança que nossos maiores clientes tinham em mim para secretamente migrá-los para o novo empreendimento deles. A lista de clientes-alvo era um punhal no meu peito. Cada nome era alguém com quem eu havia construído uma relação de anos. Eles não estavam apenas me traindo, estavam planejando roubar a obra da minha vida. Usando meu nome como isca, continuei lendo, a náusea subindo pela minha garganta. O plano era detalhado, audacioso e cruel. E então, na sessão de estratégia de lançamento, eu encontrei a peça final do quebra-cabeça. Eles mencionavam uma backdoor, uma vulnerabilidade que haviam conseguido instalar no meu algoritmo proprietário. Eles não apenas roubariam meus clientes, mas também minha genialidade, minha criação mais preciosa, para garantir o sucesso deles. E, logo abaixo, em uma nota de orçamento, a justificativa para a transferência para a clínica nos Jardins. Estava codificada, mas a mensagem era clara como cristal. A cirurgia de Isabela, paga com meu dinheiro, nosso futuro, estava listada como Fase 1, o novo rosto da marca. A humilhação me atingiu com a força de um golpe físico. Eles não estavam apenas tendo um caso. Ele estava me substituindo. Estava usando o nosso patrimônio para esculpir sua amante na mulher que ele queria que estivesse ao seu lado. A nova face do império que eu construí. Ela seria a rainha, e eu, a fundação descartada sobre a qual o novo castelo dele seria erguido. Naquele momento, o universo se contraiu ao meu redor. O zumbido dos servidores pareceu parar. O ar ficou rarefeito. O rosto sorridente de Marcos em nossa foto de casamento na minha mesa se transformou em uma máscara grotesca de engano. A imagem de Isabela, me olhando com admiração fingida em nossas reuniões, queimou em minha mente. Cada elogio, cada sorriso, cada gesto de lealdade se revelou como parte de uma performance longa e calculada. A dor foi avassaladora, uma onda de choque que ameaçou me despedaçar. Mas, por baixo da dor, algo mais frio e duro começou a se formar. A tristeza se cristalizou em gelo. As lágrimas que ameaçavam cair secaram antes de nascer. A mulher que confiava, a esposa que amava, a parceira que acreditava em uma aliança inabalável, morreu naquela sala de servidores. E em seu lugar, outra coisa nasceu. Uma estrategista, uma predadora. Eles haviam subestimado a arquiteta. Eles esqueceram que quem constrói o labirinto conhece cada parede, cada corredor e, mais importante, cada armadilha. Eles me deram um plano de negócios. Eu lhes daria uma aula de aniquilação. O ar na sala de servidores, antes meu refúgio de lógica e ordem, tornou-se rarefeito, denso com o peso da traição. Cada linha de código do plano deles era um prego no caixão da mulher que eu fui. Meu primeiro impulso foi primitivo, uma explosão de fúria e dor que exigia confronto. Eu queria descer até a garagem e arrancar a verdade dele no momento em que saísse do carro. Queria jogar as provas na cara de Isabela na manhã seguinte, vê-la desmoronar sob o peso da sua própria duplicidade. Eu ansiava pelo grito, pela catarse da honestidade brutal, por forçá-los a encarar a devastação que haviam causado.
A tempestade emocional se formava dentro de mim, pronta para destruir tudo em seu caminho, inclusive a mim mesma. Mas, enquanto meus dedos tremiam sobre o teclado, o som suave do motor do carro de Marcos ecoou pelo silêncio do apartamento. Um sinal de que o tempo para a impulsividade havia acabado. O tempo para a estratégia havia começado. Foi o som do carro dele que me ancorou. Naquele instante, uma frase que eu nem o tinha ouvido dizer, mas que eu sabia, com uma certeza visceral, que ele pensaria, ecoou em minha mente. Ela sim merece ser bonita. Aquelas palavras, imaginadas, mas terrivelmente reais, foram como um balde de água gelada sobre a minha fúria incandescente. A dor não desapareceu. Ela se transformou. O calor da raiva se solidificou, cristalizando-se em um iceberg de propósito frio e afiado. Um confronto emocional lhes daria a chance de se defenderem, de mentirem, de se ajustarem. Pior, os colocaria em alerta. Eles saberiam que eu sabia. E a mulher que eles acreditavam que eu era, a intelectual absorta, a esposa confiante e um pouco alheia ao mundo real, desapareceria. E com ela, minha maior vantagem. A verdade é que um animal ferido que ataca cegamente é previsível. Um predador que finge ser uma presa é letal. Eu me levantei, a postura mudando de curvada pela dor para ereta pela determinação. Olhei para o meu reflexo na tela escura do monitor e não reconheci a mulher que me encarava. Havia uma nova dureza em seus olhos, uma calma que beirava o perigo. Eles me subestimaram de uma forma tão profunda, tão fundamental. Eles viam meu foco no trabalho como uma fraqueza, minha confiança como ingenuidade. A arrogância deles era a base de todo o seu plano, e seria também a arquitetura da sua ruína. Eles me viam como um ativo a ser explorado, um recurso intelectual do qual poderiam extrair valor antes de descartar. Eles esqueceram que o mesmo cérebro que construiu um império financeiro a partir de dados e lógica era mais do que capaz de projetar sua demolição. Eles me entregaram o manual de instruções para a sua destruição. E eu, a arquiteta, iria seguir cada passo com uma precisão que eles jamais poderiam antecipar. Fechei o arquivo criptografado, apaguei os rastros da minha investigação e recompus meu rosto em uma máscara de normalidade serena. A Helena, que desceria para encontrar o marido, não era a esposa traída com o coração em pedaços. Era uma estrategista iniciando o primeiro movimento de um jogo longo e brutal. Eu iria interpretar o papel da minha vida. A parceira dedicada, a esposa amorosa, completamente alheia à conspiração que se desenrolava sob o nosso teto. Eu os deixaria avançar com seu plano. Os observaria se enredarem em sua própria teia de mentiras, alimentando sua confiança a cada dia. Eles acreditariam estar no controle, caminhando em direção ao seu triunfo, sem perceber que cada passo que davam era em um caminho que eu mesma estava pavimentando. Um caminho que não levava a um novo império, mas diretamente a um abismo. A vingança não seria um ato de paixão. Seria uma obra-prima de aniquilação calculada. A manhã seguinte chegou com uma clareza brutal. O sol que entrava pela janela panorâmica não trazia calor. Apenas iluminava a poeira invisível no ar, revelando a falsidade de tudo ao meu redor. Quando Marcos desceu para o café, eu já estava na mesa, uma xícara de café fumegante na mão e um sorriso ensaiado no rosto. "Bom dia, o amor", eu disse. A palavra amor soando como vidro quebrado na minha boca. Ele me beijou na testa, um gesto automático e vazio, e começou a falar sobre uma reunião com um cliente importante. Eu assenti, fiz as perguntas certas, comentei sobre o mercado. Por fora, eu era a esposa atenciosa e a parceira de negócios dedicada que ele sempre conheceu. Por dentro, cada palavra dele era um dado que eu processava. Cada gesto uma variável em um novo algoritmo que se formava em minha mente. O algoritmo da sua destruição. A guerra não começaria com gritos e acusações, mas com o silêncio de um sorriso e a promessa de uma aniquilação meticulosa. Minha primeira tarefa era estabelecer uma base de operações segura. A empresa era meu território.
Mas Marcos tinha olhos e ouvidos em todos os lugares, plantados pela sua falsa camaradagem. Eu precisava de um aliado. Alguém que estivesse fora do seu círculo de influência. Alguém cuja lealdade não fosse comprada com promessas de bônus e tapinhas nas costas. Pensei em Ricardo, nosso administrador de TI. Um homem quieto, quase invisível, que passava seus dias nos fundos da sala de servidores. Um lugar que Marcos evitava como se fosse radioativo. Ricardo não era ambicioso no sentido predatório de Isabela. Sua ambição era a perfeição dos sistemas. Ele reverenciava a arquitetura de rede que eu havia projetado e sempre se dirigiu a mim com um respeito que beirava a veneração. Ele via a beleza na lógica, assim como eu. E, mais importante, eu sabia que ele nutria um desprezo silencioso pela arrogância ignorante de Marcos em relação à tecnologia que sustentava todo o nosso império. Ele seria meu primeiro recruta. Encontrei Ricardo em seu domínio, cercado pelo zumbido tranquilizador dos servidores. Não perdi tempo com rodeios. Coloquei um tablet na sua frente, exibindo uma única linha de código da backdoor que eles haviam instalado. Não precisei explicar o que era. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, a única quebra em sua compostura habitual. Isso foi instalado a partir de um terminal interno, há 3 semanas. Eu disse, minha voz baixa e firme. Não foi um ataque externo, é uma traição interna. Preciso da sua ajuda para monitorar essa vulnerabilidade e, eventualmente, neutralizar a ameaça. Com total discrição. Sua lealdade será recompensada de uma forma que Marcos jamais poderia conceber. Eu não mencionei Isabela, nem o caso, nem a cirurgia. Apresentei o problema em sua linguagem. Uma falha de segurança catastrófica. Eu estava lhe oferecendo a chance de defender o sistema que ele tanto admirava. Ele apenas assentiu. Um movimento curto e decisivo. A aliança estava selada. Com Ricardo ao meu lado, o próximo passo era transformar a arma deles contra eles mesmos. A backdoor, em meu algoritmo, era um insulto à minha genialidade, uma profanação do meu trabalho mais sagrado. Mas, em vez de simplesmente fechá-la, decidimos transformá-la em um cavalo de Troia. Passamos as 48 horas seguintes trabalhando em segredo, criando o que chamei de algoritmo fantasma. Era uma cópia espelhada do meu sistema original, mas com uma falha fatal e sutil em seu núcleo. Ele foi projetado para parecer ainda mais eficaz a curto prazo, identificando oportunidades de altíssimo risco e altíssimo retorno que pareciam geniais na superfície. Ele o seduziria com pequenos ganhos iniciais, inflando sua confiança e encorajando-os a investir mais pesadamente. No entanto, cada recomendação os levaria para mais perto de um precipício financeiro. Um colapso programado que se ativaria no momento exato da minha escolha. Eles pensavam que estavam roubando minha fórmula para o sucesso. Na verdade, eu estava lhes entregando a receita para o desastre. O passo seguinte foi a auditoria. Enquanto Ricardo monitorava a rede, eu iniciei uma investigação forense silenciosa em cada centavo que passava pela empresa e por nossas vidas. Eu mergulhei em anos de extratos bancários, relatórios de despesas, faturas e registros de transações. A confiança cega que eu depositara em Marcos me deu uma vantagem inesperada. Ele se tornara descuidado. A arrogância o fez acreditar que eu nunca olharia. E ali estava, um rastro de migalhas de pão digitais que levavam a um banquete de enganos. Jantares caríssimos com Isabela, classificados como encontros com clientes. Finais de semana em hotéis de luxo, escondidos em notas de despesas de viagem corporativa. Eram pequenos cortes, mas somados. Formavam uma hemorragia financeira que sangrava nosso patrimônio para financiar a vida dupla dele. Cada recibo era uma prova. Cada transação, uma peça do quebra-cabeça que eu montava metodicamente na tela do meu computador, construindo um dossiê que seria a base legal para sua ruína. Meu primeiro golpe não foi um míssil, mas um dardo envenenado, projetado para testar suas reações e semear a primeira semente da discórdia. Eu sabia que Marcos usava um cartão de crédito corporativo específico, com um limite altíssimo, para suas despesas mais extravagantes e secretas.
Através dos sistemas bancários aos quais eu tinha acesso de administradora, eu não o cancelei, o que seria óbvio demais. Em vez disso, reduzi drasticamente seu limite de crédito, citando uma nova política de contenção de custos da empresa que eu mesma havia aprovado. Fiz isso no meio de uma sexta-feira, sabendo que ele provavelmente o usaria para um fim de semana com Isabela. A beleza do movimento estava em sua plausibilidade. Era uma decisão de negócios perfeitamente lógica, mas que o atingiria em um nível profundamente pessoal, transformando um luxo em uma humilhação pública quando o cartão fosse recusado. A reação foi exatamente como eu previra. Na segunda-feira, a atmosfera no escritório estava carregada. Eu não precisei das câmeras de segurança para saber o que estava acontecendo. Pude sentir a tensão emanando da sala de Marcos. Pela fresta da porta, ouvi sua voz, baixa e irritada, em um telefonema. Ele não estava gritando, mas o tom sibilante era ainda mais revelador. Ele estava frustrado, envergonhado. Mais tarde, vi Isabela passar pela minha sala, seu rosto uma máscara de irritação mal disfarçada. Meu golpe não havia apenas causado um inconveniente financeiro. Havia introduzido atrito em seu paraíso ilícito. A humilhação de Marcos provavelmente se transformou em culpa para Isabela. A dúvida começava a se infiltrar. Seria que ele não era tão poderoso quanto parecia? A primeira fissura na fachada deles havia aparecido, e fui eu quem a cinzelei. Enquanto a paranoia deles começava a fermentar, o algoritmo fantasma estava pronto para ser acionado. Ricardo me notificou que eles haviam começado a usar a backdoor para executar simulações. A arrogância deles era espantosa. Eles estavam testando o motor do avião que planejavam roubar, sem saber que eu havia trocado o combustível por água. Eu os observei através dos logs do sistema, vendo-os se maravilharem com os resultados projetados. O algoritmo fantasma lhes mostrava um futuro de lucros exponenciais, validando sua crença de que eram gênios por direito próprio. Eles estavam se apaixonando pela própria armadilha. Decidi que era hora de deixá-los fazer seu primeiro investimento real usando o sistema sabotado. Escolhi um alvo perfeito. Uma ação de uma empresa de tecnologia volátil, que o algoritmo fantasma apresentaria como uma oportunidade de ouro, mas que minha análise real mostrava estar à beira de um colapso. O investimento foi feito. Uma quantia significativa, retirada de um dos fundos de clientes que eles já haviam secretamente começado a gerenciar para sua nova empresa. Por 2 dias, a ação subiu ligeiramente, exatamente como o meu sistema sabotado havia previsto. Pude imaginar a presunção de Marcos, o sorriso triunfante que ele deu a Isabela. Eu te disse, ele provavelmente sussurrou, somos melhores do que ela. Eles estavam no topo do mundo, olhando para o horizonte dourado que acreditavam ter conquistado. O que eles não sabiam era que estavam em pé na beirada de um penhasco, e eu estava prestes a dar um leve empurrão. Eles estavam tão focados em me trair que se esqueceram da regra mais básica da Faria Lima. Nunca subestime a arquiteta do sistema. A queda deles seria tão espetacular quanto a ascensão que imaginaram. O próximo passo na minha guerra psicológica era isolá-los. Fazê-los sentir que as paredes estavam se fechando. Usei meu acesso irrestrito aos e-mails da empresa para plantar uma semente de desconfiança. Criei um e-mail anônimo, vindo de um serviço criptografado, e o enviei para um dos diretores mais fofoqueiros do conselho. O e-mail era vago, mas alarmante. Mencionava irregularidades financeiras em contas de despesas de alto nível e a possibilidade de uma auditoria externa surpresa. Não mencionava nomes, mas eu sabia que a notícia se espalharia como fogo. Marcos, com sua consciência culpada, imediatamente se sentiria o alvo. Ele não suspeitaria de mim. Ele suspeitaria de um rival, de um membro do conselho que o invejava, ou, o mais delicioso de tudo, talvez até de Isabela, pensando que ela poderia estar sendo descuidada. O inimigo não era mais eu. Era uma sombra sem nome dentro de sua própria organização. A paranoia floresceu lindamente. Marcos tornou-se visivelmente mais tenso.
Começou a trancar a porta de seu escritório, algo que nunca fazia. Suas conversas com Isabela, antes cheias de sussurros conspiratórios e risadas cúmplices, tornaram-se curtas e tensas. Eu os via discutindo encantos, as expressões repletas de acusações veladas. Ele estava sendo pressionado financeiramente pelo limite do cartão, profissionalmente pela ameaça de uma auditoria, e agora, o algoritmo fantasma estava prestes a desferir seu primeiro golpe real. A ação de tecnologia que eles compraram, impulsionada por uma notícia falsa que eu sabia que seria desmentida, despencou. Em questão de horas, seu primeiro grande investimento se transformou em uma perda substancial. A culpa ricocheteou entre eles como uma bala em uma sala fechada. O império deles, construído sobre mentiras, estava começando a tremer em suas fundações. Minha rotina em casa permaneceu inalterada. Eu ainda preparava o jantar, perguntava sobre seu dia e ouvia suas reclamações sobre o estresse do mercado. Era a performance da minha vida. Eu o ouvia mentir sobre as perdas, culpando a volatilidade imprevisível. E eu apenas assentia com uma simpatia fingida, oferecendo palavras de conforto. Não se preocupe, querido, eu dizia, colocando a mão sobre a dele. Você é brilhante. Você vai reverter isso. Cada palavra de apoio era um gotejar de veneno em sua autoconfiança já abalada. Ele acreditava que eu era sua rede de segurança, a parceira ignorante que o apoiaria incondicionalmente, enquanto, na realidade, eu era a força invisível que cortava os cabos de seu paraquedas, um por um. Ele se sentia seguro em minha ignorância, sem perceber que era o seu campo de extermínio. A beleza da minha estratégia estava em seu silêncio. Marcos e Isabela estavam sob ataque em múltiplas frentes: financeira, psicológica e profissional. Mas a fonte do ataque era invisível para eles. Eles estavam lutando contra fantasmas. Cada problema que surgia os forçava a duvidar um do outro. Foi o limite do cartão que Isabela usou demais? Foi Marcos que se gabou para a pessoa errada sobre seus planos? O algoritmo estava falhando porque Isabela não o entendeu direito? Ou era Marcos que estava fazendo apostas imprudentes? Eles estavam tão ocupados apontando dedos um para o outro, que nunca pensaram em olhar para a mulher quieta e trabalhadora no escritório ao lado. A mulher que eles haviam descartado como um mero recurso a ser explorado. Eles me viam como parte da paisagem, um elemento estático em seu grande plano. Eles não perceberam que a paisagem estava se transformando em uma areia movediça, pronta para engoli-los inteiros. Para intensificar a pressão, comecei a usar as informações da minha auditoria para criar coincidências perturbadoras. Eu sabia de um restaurante específico onde eles se encontravam secretamente. Em uma noite em que eu sabia que eles estariam lá, acidentalmente, reservei uma mesa para jantar com um de nossos clientes mais antigos e leais, alguém que Marcos respeitava e temia. Eu me certifiquei de que nossa mesa tivesse uma linha de visão clara para a deles. Não precisei confrontá-los. Apenas o meu aparecimento inesperado, o meu sorriso surpreso e o aceno casual que lhes dei do outro lado da sala foram suficientes. O pânico em seus olhos foi uma recompensa deliciosa. A noite romântica deles foi arruinada, substituída pelo medo gelado da exposição. Eles tiveram que passar o resto do jantar fingindo ser apenas colegas de trabalho, sob o olhar atento de um cliente crucial e da esposa que eles estavam traindo. O fim deste primeiro ato de minha vingança me encontrou calma, observando as peças se moverem no tabuleiro que eu controlava. O dinheiro deles estava diminuindo, a confiança mútua estava se esfarelando, e o medo havia se tornado um terceiro parceiro em seu relacionamento. Eles haviam iniciado uma guerra, acreditando que lutariam em campo aberto contra um oponente desavisado. Em vez disso, encontraram-se presos em um labirinto escuro, assombrados por ecos e sombras, sem saber que a arquiteta do labirinto era a própria mulher que eles tentaram destruir. Eles pensavam que estavam roubando meu império, tijolo por tijolo. Mal sabiam eles que eu já havia trocado as fechaduras, rearmado o sistema de segurança e estava prestes a inundar o prédio com eles dentro.
A guerra silenciosa estava apenas começando, e eu já era a vencedora. A calmaria que antecedeu a tempestade foi a mais perigosa de todas. Por semanas, eu me movi como uma sombra em minha própria vida, observando o veneno do meu algoritmo fantasma corroer lentamente a fundação do império ilícito de Marcos e Isabela. Cada perda financeira que eles sofriam era uma sinfonia para os meus ouvidos. Cada discussão tensa que eu testemunhava de longe era uma prova de que minha estratégia estava funcionando com uma precisão impecável. Eu os via se debaterem, presos na teia que eu tecia, e sentia um prazer frio e metódico. A arrogância deles havia se transformado em uma paranoia palpável. Eles desconfiavam de todos, exceto da única pessoa que realmente orquestrava sua queda. Eu acreditava ter todo o tempo do mundo para saborear cada momento da sua lenta desintegração, para vê-los se canibalizarem antes de eu desferir o golpe final. Essa crença foi o meu erro mais perigoso. Eu estava no controle. Ou assim pensava. Meu dossiê crescia a cada dia. Uma coleção meticulosa de suas fraudes, mentiras e traições. Ricardo, meu leal sentinela digital, me alimentava com relatórios que mostravam a crescente desesperança em suas transações. Eles estavam fazendo apostas cada vez mais arriscadas, tentando compensar as perdas que o meu algoritmo sabotado lhes causava. Era como observar dois ratos em um labirinto, pressionando a alavanca errada repetidamente, esperando por uma recompensa que nunca viria. Eu me tornei complacente em minha certeza. Uma predadora que brincava com sua presa antes do abate. Eu os queria quebrados, não apenas financeiramente, mas espiritualmente. Queria que eles entendessem, no final, que a mulher que eles consideravam um mero recurso intelectual era, na verdade, a arquiteta de sua aniquilação. A paciência era minha arma mais afiada. A complacência, no entanto, é um luxo que o campo de batalha raramente permite. Numa noite, enquanto realizava uma varredura profunda nos passivos da empresa, procurando por mais esqueletos nos armários financeiros de Marcos, um número me saltou aos olhos. Era uma anomalia, uma dívida gigantesca que não deveria estar ali. Um empréstimo de 8 dígitos, vinculado a um credor privado conhecido por suas táticas agressivas de cobrança. Meu primeiro pensamento foi um erro de sistema, um dado corrompido. Mas o registro era robusto, com data e hora. A transação era recente, feita poucas semanas após a cirurgia de Isabela. O pânico, uma emoção que eu pensava ter congelado para sempre, começou a descongelar nas minhas veias, um fio de água gelada correndo pela minha espinha. Aquele número não era um erro, era uma bomba relógio. Minhas mãos voaram sobre o teclado, a precisão movida por uma nova e terrível urgência. Eu rastreei a origem do empréstimo, passando por camadas de firewalls corporativos até chegar à documentação digitalizada. Lá estava, um contrato detalhado, usando os principais ativos da nossa empresa, meu algoritmo, nossa carteira de clientes, tudo, como garantia. E no final do documento, na linha de assinatura, estava o meu nome, Helena Almeida. A caligrafia era quase perfeita, uma imitação fria e sem vida da minha. Mas eu nunca tinha visto aquele documento. Eu nunca tinha assinado aquele papel. Meu sangue gelou. Não era apenas uma assinatura falsificada. Era uma sentença de morte para tudo o que eu havia construído. Aquele pedaço de papel digital era a prova de que a traição dele ia muito além do que eu jamais poderia ter imaginado. Com o coração martelando contra as costelas, eu li os termos do contrato. A cláusula que me interessava estava enterrada no jargão legal, mas para mim, brilhava como um néon vermelho. O empréstimo tinha um prazo de vencimento único, 30 dias a partir da data da minha descoberta. Se não fosse pago integralmente, o credor tinha o direito de executar a garantia imediatamente. O controle total da minha empresa, da obra da minha vida, passaria para as mãos de estranhos. E então, eu entendi a verdadeira e monstruosa profundidade do plano de Marcos. Ele não estava apenas planejando me deixar. Ele não estava apenas roubando meus clientes e meu dinheiro.
Ele estava planejando me esvaziar completamente, sobrecarregar a empresa com uma dívida impagável e me deixar para trás para ser devorada pelos abutres. Enquanto ele e Isabela escapavam com os bolsos cheios. A vingança lenta e metódica, meu jogo de xadrez cuidadosamente planejado, evaporou naquele instante. O tabuleiro foi virado, as peças espalhadas, e o jogo se transformou em uma luta de facas em uma cabine telefônica. Eu não tinha mais o luxo do tempo, da sutileza ou da tortura psicológica. Eu tinha 30 dias. 30 dias para expô-los, neutralizá-los e, de alguma forma, encontrar uma maneira de pagar uma dívida que poderia me levar à falência total e irremediável. O frio calculista em minhas veias foi substituído por uma fúria incandescente. A estrategista deu lugar à guerreira. Eles não queriam apenas me derrotar, eles queriam me apagar. E por isso, eles não mereciam a derrota. Eles mereciam a aniquilação total. A gala anual da empresa, que aconteceria em 3 semanas, não seria mais apenas o palco para o meu triunfo. Seria meu único e último campo de batalha. O desespero deles agora fazia um sentido terrível. As apostas arriscadas, a pressa em migrar os clientes, a crescente imprudência, tudo era alimentado pelo tic-tac daquela bomba-relógio. Eles precisavam de um grande ganho, e rápido, para cobrir o buraco que haviam criado antes que eu descobrisse. A ironia era cruel. Minha sabotagem, projetada para sangrá-los lentamente, estava na verdade acelerando sua imprudência, empurrando-os para um ato final de desespero. E eu sabia exatamente qual seria o alvo deles. Havia um cliente, um único cliente, cuja perda seria um golpe quase fatal para a nossa empresa, e cuja aquisição seria a joia da coroa para o novo fundo deles. O Sr. Monteiro, um industrial da velha guarda. Nosso primeiro grande investidor e um homem cuja lealdade eu acreditava ser inabalável. Eles não perderam tempo. No dia seguinte, a ofensiva começou. Marcos, usando todo o seu charme de vendedor de ilusões, começou a envenenar a mente do Sr. Monteiro. Ele não o abordou com planilhas e projeções, mas com sussurros e preocupações fabricadas. Ele pintou um quadro de mim como uma gênia instável, reclusa, que estava perdendo o contato com a realidade do mercado. Ele me descreveu como brilhante, mas frágil. Uma narrativa perversa que explorava os estereótipos que eu lutei a vida inteira para superar. Isabela, por sua vez, desempenhava o papel da sucessora preocupada, a única que podia traduzir minha suposta genialidade errática em estratégias concretas e seguras. Eles não estavam vendendo um novo fundo, estavam vendendo uma história de resgate, com eles como os heróis salvando o patrimônio do Sr. Monteiro de mim. Ricardo me alertou sobre a enxurrada de comunicações entre os terminais de Marcos e Isabela e o escritório do Sr. Monteiro. E-mails, chamadas, convites para almoços. Era um cerco total. Eles estavam usando a confiança que eu construí ao longo de uma década como uma ponte para entregar sua traição. Cada mentira que contavam sobre mim era um ataque direto não apenas à minha empresa, mas à minha identidade, à minha reputação, que era o meu ativo mais valioso. Eles sabiam que, no mundo da Faria Lima, a percepção é a realidade. Se conseguissem convencer o mercado de que eu era instável, a verdade sobre a fraude deles se tornaria irrelevante. Eu seria apenas a mulher louca que perdeu tudo, e eles seriam os visionários que viram o desastre chegando. A luta pela sobrevivência havia se tornado uma guerra pela minha própria sanidade narrativa. O ataque deles foi brutalmente eficaz. Numa tarde de quinta-feira, a ligação que eu temia chegou. Era o próprio Sr. Monteiro. Sua voz, normalmente calorosa e paternal, estava tingida com uma formalidade fria. Ele queria uma reunião. Helena, ele disse, com um tom pesado. Marcos e a jovem Isabela me apresentaram algumas projeções muito agressivas. Eles falam de uma nova direção, de uma mudança de filosofia. Estou preocupado. Preciso entender o que está acontecendo com a minha carteira e com a sua liderança. Cada palavra era um golpe.
Eles haviam conseguido. Eles plantaram a semente da dúvida no solo mais fértil da minha confiança. Por um momento, o chão pareceu desaparecer sob os meus pés. Se eu perdesse Monteiro, a cascata seria inevitável. Outros clientes o seguiriam. O castelo de cartas que eu estava tentando salvar desabaria antes que eu pudesse jogar minha última carta. Aquele telefonema foi o meu momento de quase fracasso. O pânico ameaçou me sufocar. Meu plano original dependia de um controle absoluto, de um ambiente de laboratório onde eu pudesse manipular as variáveis. Mas o mundo real havia invadido meu experimento com uma força bruta. Marcos e Isabela, em seu desespero, haviam se tornado imprevisíveis, como um vírus que sofre mutação. Eu estava na defensiva, reagindo aos movimentos deles, uma posição que eu odiava e que raramente ocupava. Eu poderia tentar desmenti-los, apresentar minhas próprias contraprovas, mas isso apenas me enredaria em uma disputa de disse-me-disse, fazendo-me parecer exatamente a pessoa instável que eles descreviam. Eu precisava de uma nova estratégia, e precisava dela agora. Foi então, com a voz do Sr. Monteiro ainda ecoando em meus ouvidos, que a solução se apresentou, clara e afiada como um caco de vidro. Eu não iria lutar contra a narrativa deles. Eu iria usá-la. Eu iria abraçar o caos que eles criaram e transformá-lo no palco perfeito para a sua execução pública. Respirei fundo, forçando a calma a voltar ao meu corpo, a adrenalina se transformando em foco. Senhor Monteiro, eu disse, minha voz firme e controlada. Fico feliz que o senhor tenha ligado. De fato, estamos em um ponto de inflexão. Há uma nova visão audaciosa para o futuro da empresa. Uma visão que pretendo revelar a todos os nossos principais parceiros na gala anual. Sua presença lá seria inestimável. Garanto que, ao final da noite, todas as suas preocupações serão não apenas abordadas, mas completamente aniquiladas. Houve uma pausa do outro lado da linha. Eu podia imaginá-lo, franzindo a testa, intrigado com a minha confiança. Eu não havia negado as alegações de Marcos. Eu as havia recontextualizado. Eu transformei as instabilidades deles em visão audaciosa. Eu não estava me defendendo. Eu estava prometendo uma revelação. Muito bem, Helena. Ele disse finalmente, o gelo em sua voz começando a derreter. Estarei lá. Estou ansioso para ouvir essa sua visão. Quando desliguei o telefone, minhas mãos tremiam, mas não de medo. Era a trepidação de uma jogadora que acabara de apostar tudo em uma única rodada. Eles me deram um ultimato. Eu lhes dei um convite para sua própria aniquilação. A gala não era mais uma opção. Era o destino. E eu iria garantir que as cortinas se fechassem sobre eles de forma espetacular e definitiva. O desespero deles se tornou meu maior trunfo. Ao forçarem minha mão, eles me forçaram a abandonar a sutileza e a abraçar a aniquilação total. Eles acreditavam estar me encurralando, me isolando do meu mais importante aliado. Mal sabiam eles que estavam, na verdade, reunindo a plateia para o meu ato final. Eles estavam garantindo que as testemunhas mais importantes da sua ascensão também fossem as testemunhas da sua queda. A escalada deles não era um sinal de força, mas o último e barulhento espasmo de um animal moribundo. Eles haviam transformado uma guerra fria em um incêndio, sem perceber que eu nasci do fogo e da lógica, e que eu estava prestes a usar as chamas para purificar tudo o que eles haviam tocado. O relógio estava correndo, e cada tic-tac era um passo mais perto do inferno que eu estava meticulosamente construindo para eles. A descoberta da procuração falsificada mudou fundamentalmente a natureza da minha vingança. Antes, era uma questão de justiça, de retribuição por uma traição pessoal e profissional. Agora, era uma corrida desesperada pela sobrevivência. O jogo de xadrez cerebral havia se tornado uma briga de rua, e eu precisava provar que era mais implacável do que eles. A elegância da destruição lenta deu lugar à necessidade de um golpe rápido e brutal. Cada ação que eu tomava a partir daquele momento era informada por um prazo final e absoluto. O empréstimo não era apenas uma arma apontada para a minha cabeça. Era o cronômetro que ditava o ritmo da minha retaliação.
A pressão era imensa, mas a clareza que ela trouxe era inebriante. Eu não tinha mais nada a perder, o que me tornava a pessoa mais perigosa na sala. A audácia de Marcos em falsificar minha assinatura era, em si, uma janela para sua psique. Ele não apenas me desrespeitava como esposa e parceira. Ele desrespeitava minha própria identidade, meu nome. Ele acreditava que poderia simplesmente se apropriar dele, usá-lo para seus próprios fins nefastos e descartá-lo. Essa violação era mais profunda do que o roubo do dinheiro ou do algoritmo. Era um ato de aniquilação de identidade. Ele queria me apagar não apenas do futuro da empresa, mas da própria história de sua criação. Essa percepção alimentou minha determinação. Minha vingança não seria apenas sobre recuperar o que era meu. Seria sobre gravar meu nome tão profundamente na história da sua queda que ele jamais seria esquecido ou subestimado novamente. A escalada deles para cima do Sr. Monteiro revelou sua fraqueza fundamental. Eles não sabiam criar, apenas corromper. Eles não podiam construir confiança. Então, tentaram destruir a minha. Não podiam desenvolver uma estratégia vencedora. Então, tentaram roubar a minha e mentir sobre seus resultados. Eram parasitas, incapazes de gerar seu próprio sucesso, dependendo sempre de um hospedeiro para se alimentar. E agora que o hospedeiro estava lutando, eles estavam em pânico, atacando descontroladamente na esperança de encontrar uma nova fonte de sustento antes que a atual entrasse em colapso. Sua agressividade não era um sinal de poder, mas o grito de fome de quem sabe que está prestes a morrer de inanição. Essa compreensão me deu uma vantagem psicológica crucial. Eu não estava lutando contra titãs, estava lidando com ladrões assustados. O meu convite ao Sr. Monteiro para a gala foi um movimento de judô estratégico. Eu usei a força do ataque deles contra eles mesmos. Ao invés de resistir, eu cedi, redirecionando o impulso deles para onde eu queria que eles fossem, o centro do palco, sob os holofotes mais brilhantes possíveis. Eles pensaram que estavam me isolando, mas, na verdade, estavam apenas confirmando a importância do evento que eu havia escolhido como meu campo de extermínio. Eles iriam para a gala cheios de arrogância, acreditando que haviam neutralizado minha maior aliada e que o palco era deles para anunciar seu novo reinado. Eles subiriam na guilhotina voluntariamente, pensando que era um trono, e eu estaria lá, com a mão na alavanca, pronta para soltar a lâmina. A conversa com Monteiro também me ensinou uma lição valiosa sobre a lealdade. Ela não é incondicional. É baseada na confiança. E a confiança, uma vez abalada, precisa ser reconquistada com ações, não com palavras. Eu não poderia simplesmente dizer a ele que Marcos estava mentindo. Eu teria que mostrar. E a gala seria exatamente isso. Um espetáculo de provas irrefutáveis. A necessidade de provar meu caso para Monteiro e para o resto dos meus investidores me forçou a refinar meu ataque, a torná-lo não apenas devastador, mas inegável. Minha apresentação teria que ser uma obra-prima de clareza forense, uma narrativa tão poderosa e bem documentada que não deixaria espaço para dúvidas ou ambiguidades. Eles me acusaram de instabilidade. Eu lhes responderia com uma lógica de aço. Nos dias que antecederam a gala, uma nova calma se apoderou de mim. Era a calma do soldado que aceitou sua missão, que conhece os riscos e que se preparou para a batalha final. Eu trabalhei incansavelmente com Ricardo, preparando a apresentação, sincronizando os feeds de dados ao vivo do algoritmo fantasma, compilando as gravações, os extratos bancários e os e-mails em uma sequência aniquiladora. Cada slide era uma bala, cada dado, uma facada. Eu não sentia mais a dor da traição. Não sentia mais o pânico da falência iminente. Tudo o que restava era um foco absoluto, uma clareza de propósito que transcendia a emoção. Eu era um instrumento de justiça, afiado e pronto para ser usado. O resultado não estava mais em questão. A única variável era a magnitude da explosão que eu estava prestes a detonar. Enquanto isso, a atmosfera no escritório era surreal. Marcos e Isabela, acreditando terem neutralizado a ameaça de Monteiro,
caminhavam com uma nova arrogância. Eles me tratavam com uma espécie de condescendência piedosa, como se eu fosse uma rainha deposta a quem eles permitiam manter uma dignidade superficial antes do exílio. Eles me perguntavam sobre os preparativos para a gala, oferecendo ajuda, com um sorriso falso. Cada interação era um teste para o meu autocontrole. Eu desempenhava meu papel de forma impecável. A anfitriã dedicada e alheia, discutindo menus e arranjos de flores enquanto planejava a incineração pública e profissional deles. A ironia dramática era tão espessa que eu quase podia senti-la no ar, um presságio que apenas eu conseguia entender. Eles estavam tão consumidos por sua própria narrativa de sucesso iminente que se tornaram cegos para os detalhes. Eles não notaram as novas permissões de administrador que Ricardo havia me concedido, dando-me controle total sobre os sistemas audiovisuais do salão de festas. Eles não questionaram a contratação de uma equipe de segurança extra, que na verdade eram oficiais à paisana que eu havia contatado através dos meus advogados. Eles estavam tão focados na linha de chegada que não viram as inúmeras armadilhas que eu havia colocado em seu caminho. A arrogância deles, a mesma falha que me deu a abertura para minha vingança, seria a mesma falha que os impediria de ver o machado caindo até que ele atingisse seus pescoços. A escolha de Isabela de se submeter à cirurgia, o ato que catalisou tudo isso, agora parecia um símbolo perfeito de sua empreitada. Eles tentaram construir algo novo e belo por fora, mas o fizeram em uma fundação podre de roubo e engano. A nova face dela, que deveria ser o símbolo de seu triunfo, se tornaria o rosto da fraude. Ela queria ser o novo rosto da marca, e eu garantiria que ela conseguisse. Seu rosto estaria para sempre associado ao escândalo, à humilhação e à queda espetacular do império que ela tentou roubar. A beleza que ela comprou com o meu dinheiro seria sua marca de vergonha para sempre. A escalada desesperada deles foi o presente final que eles me deram. Se tivessem permanecido sutis, se tivessem continuado seu plano lentamente, talvez tivessem tido sucesso. Mas o desespero os tornou barulhentos, descuidados e, o mais importante, previsíveis. Eles me mostraram sua mão, revelando a profundidade de sua depravação e a urgência de seu cronograma. Eles me deram tudo o que eu precisava para transformar uma vingança pessoal em uma execução corporativa. Eles me forçaram a me tornar a versão mais implacável de mim mesma, e por isso, eu estava quase grata. Eles queriam que eu ficasse com as cinzas, sem perceber que eu era a fênix, e estava prestes a renascer do fogo que eles mesmos começaram. A última noite antes da gala foi silenciosa. Eu não dormi. Fiquei na sala de servidores, meu verdadeiro santuário, e observei os dados fluindo nas telas. Era ali que a guerra havia começado, e era ali que eu finalizava meu plano de batalha. Eu olhei para o meu reflexo no vidro escuro, e a mulher que me encarava não era a mesma que havia desmoronado naquele mesmo lugar semanas atrás. Seus olhos não continham dor, apenas propósito. Ela não era uma vítima. Ela era uma força da natureza. Marcos e Isabela haviam despertado algo em mim, algo que nem eu sabia que existia. Eles queriam um monstro, e eu estava prestes a mostrar a eles a verdadeira face da monstruosidade que eles criaram. A contagem regressiva havia chegado ao fim. A hora do julgamento havia chegado. A medida do desespero deles foi a medida da minha oportunidade. Cada tentativa de me sabotar era um prego que eles mesmos martelavam em seu próprio caixão. Ao tentarem destruir minha reputação com o Sr. Monteiro, eles apenas aumentaram a importância da minha vindicação pública. Eles criaram uma necessidade de clareza, um vácuo de informação que apenas eu poderia preencher. E eu o preencheria não com sussurros e insinuações, mas com a força esmagadora de fatos concretos e provas irrefutáveis. Eles haviam transformado a gala em um referendo sobre minha competência, e eu estava prestes a vencer com uma margem esmagadora, deixando-os não apenas derrotados, mas completamente desacreditados. A falsificação da minha assinatura foi o erro que selou seu destino.
Foi um ato de arrogância tão profundo que beirava até a estupidez. Eles contavam com o fato de que eu nunca olharia para as profundezas dos passivos da empresa, que eu estava muito absorta em meus algoritmos para me preocupar com a contabilidade mundana. Eles me subestimaram no meu próprio campo de jogo. A atenção aos detalhes. Aquele documento não era apenas a prova de um crime, era a prova da mentalidade deles. Eles me viam como um obstáculo a ser contornado, uma formalidade a ser falsificada. Eles não me viam como uma adversária. E essa percepção equivocada seria a razão exata pela qual eles perderiam tudo de forma tão completa. A transformação da minha vingança, de um processo lento para uma corrida contra o tempo, foi uma bênção disfarçada. A pressão me forçou a ser mais ousada, mais decisiva. Eliminou qualquer hesitação que eu pudesse ter. Não havia mais espaço para misericórdia ou para uma saída honrosa para eles. A situação que eles criaram exigia uma solução de terra arrasada. Ao colocarem a sobrevivência da minha empresa na linha, eles removeram todas as regras de engajamento. Esta não era mais uma disputa corporativa, era uma guerra existencial. E em guerras assim, não há prêmios de consolação para o segundo lugar. A ironia final de sua escalada foi como eles se tornaram caricaturas de suas próprias ambições. Marcos, que ansiava ser o Rainmaker irrespeitado, tornou-se um mentiroso desesperado, implorando por confiança enquanto atraía. Isabela, que queria ser o novo rosto do sucesso, tornou-se a personificação da fraude. Sua beleza comprada servindo como um outdoor para sua falta de ética. Eles se esforçaram tanto para se tornarem os reis e rainhas do seu próprio império que não perceberam que estavam apenas construindo uma pira funerária mais elaborada para si mesmos. A cada movimento desesperado, eles adicionavam mais lenha à fogueira que eu estava prestes a acender. Minha conversa com o Sr. Monteiro solidificou meu caminho. Ao garantir sua presença na gala, eu garanti a presença de toda a comunidade financeira. Sua participação validava o evento como um momento crucial, não apenas um encontro social. Ele era o meu fiador, o homem cuja presença sinalizava para todos os outros que algo de importância monumental estava prestes a acontecer. Marcos e Isabela, ao verem que ele compareceria, se sentiriam vitoriosos, acreditando que sua persuasão havia funcionado. Eles não entenderiam que ele não estava lá como seu novo cliente, mas como o juiz principal do tribunal que eu estava convocando. A vulnerabilidade que senti durante aquele telefonema foi real, mas passageira. Foi o último eco da velha Helena, a mulher que dependia da aprovação e da confiança dos outros. A nova Helena, forjada no fogo da traição e da urgência, entendeu que a confiança não é algo que se pede, mas algo que se comanda. E a única maneira de comandá-la era através de uma demonstração de poder e controle tão avassaladora que deixaria todos sem fôlego. A gala não seria uma súplica pela confiança deles. Seria uma demonstração da minha soberania. Eu não estava pedindo para manter meu reino. Estava declarando meu reinado inquestionável. Os dias que se seguiram foram preenchidos com uma precisão quase robótica. Cada e-mail que eu enviava, cada documento que eu organizava, cada comando que eu dava a Ricardo, era um passo em uma coreografia de destruição. Eu me movia através do escritório como um fantasma do futuro, observando Marcos e Isabela em seus últimos dias de ignorância feliz. Eles riam, planejavam, sonhavam com o futuro que haviam roubado, completamente inconscientes da tempestade que estava se formando bem acima de suas cabeças. E eu, a arquiteta daquela tempestade, apenas observava e esperava, com a calma de quem sabe que a chuva que está por vir não deixará nada de pé. Finalmente, o dia da gala chegou. Eu me vesti com um cuidado deliberado, escolhendo um vestido que era a antítese do que eles esperavam. Simples, elegante e de um vermelho profundo como o sangue. Não era o traje de uma vítima, nem o de uma viúva em luto por seu casamento. Era a armadura de uma rainha indo para a guerra. Ao me olhar no espelho, eu não vi traços da mulher que chorou na sala de servidores. Eu vi a personificação da lógica fria e da vontade inabalável. Eles queriam me deixar com as cinzas.
Mal sabiam eles que eu sempre fui o fogo. E naquela noite, eu iria queimar o mundo deles até o chão. A escalada desesperada deles havia terminado. A minha aniquilação calculada estava prestes a começar. O salão de festas do hotel de luxo era um mar de cristal e sussurros pretensiosos. Eu observava tudo de um monitor em meu santuário, a sala de servidores, vendo através de uma câmera discretamente instalada por Ricardo. Lá estava Marcos, no centro de tudo, um sol negro irradiando um carisma falso. Ele circulava entre os nossos maiores investidores, a mão possessivamente nas costas de Isabela. Ela estava deslumbrante, o resultado do meu dinheiro esculpido em seu rosto, um troféu vivo da traição deles. Eles sorriam, brindavam, aceitavam os parabéns por um sucesso que acreditavam já ser seu. Eles não estavam apenas celebrando, estavam se regozijando sobre o túmulo que cavaram para mim, sem perceber que a terra sob seus pés era um alçapão e minha mão estava no controle da alavanca. Eles haviam construído o palco perfeito para o seu triunfo, sem saber que eu havia reescrito o roteiro para ser a sua execução pública. Quando o mestre de cerimônias anunciou o discurso de Marcos, uma onda de aplausos polidos encheu o salão. Ele subiu ao palco, o epítome do sucesso e da confiança, com Isabela o observando da primeira fila com uma adoração ensaiada. Ele se aproximou do púlpito, abriu a boca para iniciar a narrativa que selaria meu destino e anunciaria o seu novo reinado. Mas nenhuma palavra saiu. Em vez disso, os 3 telões gigantes atrás dele, que deveriam exibir o logotipo da nossa empresa, piscaram e se transformaram em uma única imagem. Meu rosto, calmo, focado e transmitido em alta definição. Um silêncio confuso caiu sobre a plateia. O sorriso de Marcos congelou, transformando-se em uma máscara de choque e pavor. Ele se virou para olhar a tela, para o meu olhar de aço que o encarava. E naquele instante, ele soube. O jogo havia acabado. Boa noite a todos. Minha voz ecoou pelo sistema de som do salão, clara e sem emoção. Agradeço a presença de cada um de vocês. Marcos ia falar sobre o futuro, sobre uma nova visão. E ele está certo. Estamos em um ponto de inflexão. Um que exige, acima de tudo, total transparência. Nos telões, meu rosto deu lugar a um extrato bancário. Um único item estava destacado em vermelho vivo: a transferência de 7 dígitos da nossa conta de investimentos para a clínica nos Jardins. A transparência começa aqui, com o investimento inicial para a nova face da marca. Uma seta digital apareceu na tela, apontando elegantemente para a primeira fila, diretamente para o rosto perfeitamente esculpido de Isabela. Um murmúrio chocado percorreu o salão. O primeiro tijolo do império deles acabara de ser pulverizado. Mas um rosto bonito, por si só, não constrói um fundo de hedge. Continuei, minha voz cortando o silêncio atordoado. Para isso, é preciso um plano. O extrato bancário foi substituído pelas páginas do plano de negócio secreto deles. Destaquei os nomes dos clientes na sala que eles planejavam roubar, as estratégias para minar minha reputação e, o mais importante, a menção explícita a backdoor em meu algoritmo. Um plano audacioso, sem dúvida. Usar a confiança que vocês depositaram em mim para desviar seus ativos para um empreendimento construído sobre o engano. Os investidores se viraram para olhar para Marcos. Seus rostos uma mistura de incredulidade e fúria crescente. Ele estava pálido, mudo, um rei nu em um palco que se transformara em seu cadafalso. E como esse plano está se saindo? Perguntei retoricamente. Vamos ver os resultados em tempo real, não é mesmo? A tela mudou novamente, agora mostrando um feed de dados ao vivo do mercado. Eram as posições abertas pelos primeiros clientes que eles haviam secretamente migrado, todas baseadas nas recomendações do meu algoritmo fantasma. Gráficos despencavam em cascatas vermelhas. Números negativos piscavam freneticamente, mostrando perdas catastróficas que aumentavam a cada segundo. Acontece que, quando se rouba a fórmula de um gênio sem entender a ciência por trás dela, os resultados tendem a ser
Explosivos. O pânico se instalou. Vários investidores sacaram seus celulares, os rostos pálidos de horror ao perceberem que o desastre na tela era real e estava acontecendo com seu dinheiro. Mas eu ainda não havia terminado. Guardei o golpe de misericórdia para o final. Alguns de vocês podem pensar que isso é apenas uma disputa amarga, uma briga de casal. Mas a traição aqui vai além do pessoal e do profissional. Ela entra no território do crime. O feed de dados desapareceu, substituído por um equalizador de áudio. E então, a voz de Marcos encheu o salão, clara e arrogante, vinda da gravação de sua conversa com o gerente do banco. Não se preocupe, a assinatura dela é perfeita. Helena nunca saberá o que a atingiu. Quando o empréstimo vencer, ela ficará apenas com as cinzas. A confissão explícita de fraude, falsificação e sua intenção maliciosa pairou no ar. Um epitáfio para sua carreira, sua reputação e sua liberdade. O silêncio no salão era absoluto, pesado como uma lápide. Naquele exato momento, como se cronometrado pela minha última palavra, as portas duplas no fundo do salão se abriram. Não eram garçons com mais champanhe. Eram meus advogados, acompanhados por 2 homens de ternos escuros e distintivos visíveis, agentes da Polícia Federal. Eles caminharam pelo corredor central com um propósito calmo e inexorável, os olhos fixos no palco. A ilusão se quebrou completamente. O conto de fadas sombrio de Marcos e Isabela terminou não com um final feliz, mas com a chegada inevitável da lei. O rosto de Isabela se desfez em pânico puro, a beleza cara se contorcendo em uma máscara de terror. Marcos apenas ficou lá, paralisado. Um homem que havia voado perto demais do sol com asas roubadas e agora caía de volta à terra em chamas. Enquanto os agentes subiam no palco para escoltar um Marcos catatônico e uma Isabela em prantos, meu rosto reapareceu nos telões uma última vez. Eu olhei diretamente para a câmera, para os meus investidores, para os meus verdadeiros parceiros. A transparência foi restaurada. Eu disse. Minha voz agora contendo um traço de ferro e fogo. A fraqueza foi expurgada. O futuro da nossa empresa começa esta noite. Reconstruído sobre uma fundação inabalável de integridade e força. Sejam bem-vindos à nova era. Desliguei a transmissão, deixando a imagem do logotipo da empresa, agora purificado, brilhando atrás do palco vazio. No silêncio da minha sala de servidores, eu me permiti um único e pequeno sorriso. A arquiteta não havia apenas impedido a demolição. Ela havia redesenhado e reconstruído o império, mais forte e inteiramente seu. O cheque-mate foi público, total e espetacular. O zumbido dos servidores, que antes era minha canção de ninar, agora soava como o ronronar de uma fera satisfeita. A gala havia terminado. O caos, os flashes das câmeras e os murmúrios chocados haviam se dissipado, deixando para trás um silêncio que era mais pesado e mais poderoso do que qualquer aplauso. Eu não senti euforia, nem um pico de adrenalina. Senti algo muito mais profundo. A calma que vem depois que uma tempestade, que você mesma conjurou, purifica o ar. As telas à minha frente, que minutos antes exibiam a ruína de 2 impérios, um corporativo, outro pessoal, agora mostravam apenas o logotipo da minha empresa. Meu nome, minha marca. A guerra não havia sido apenas vencida. O campo de batalha havia sido redesenhado para ser o alicerce do meu novo trono. Naquela noite, eu não apenas sobrevivi, eu me tornei a única soberana do meu universo. A queda de Marcos e Isabela foi tão rápida e brutal quanto o plano deles era lento e insidioso. O circo midiático que se seguiu foi um espetáculo à parte. Eles, que tanto ansiavam pelos holofotes do sucesso, agora estavam presos no brilho impiedoso dos flashes da vergonha. As fotos deles sendo escoltados para fora do salão de festas estamparam todas as capas. O rosto perfeitamente esculpido de Isabela, que deveria ser o novo rosto da marca, tornou-se o símbolo nacional da fraude e da ambição desmedida. Marcos, o Rainmaker, carismático, foi reduzido a um criminoso de colarinho branco,
sua arrogância desfeita em uma expressão de pavor abjeto. Eles enfrentaram um arsenal de acusações: fraude, estelionato, falsidade ideológica, manipulação de mercado. Cada crime era um tijolo na parede da cela que eles mesmos construíram com sua ganância e desprezo. A justiça, assim como a minha vingança, foi metódica e aniquiladora. Enquanto eles navegavam pelo labirinto legal que os engoliria, eu enfrentava minha própria batalha, o empréstimo. Na manhã seguinte à gala, entrei na sala de reuniões do banco, um aquário de vidro com vista para a mesma Faria Lima que eu agora via com olhos de predadora. Os executivos me esperavam com expressões que eram uma mistura de pena e oportunismo de abutre. Eles esperavam uma viúva corporativa, uma mulher fragilizada implorando por tempo. O que eles encontraram foi uma rainha. Coloquei meu tablet na mesa polida, não com pedidos, mas com um plano. Senhores, comecei, minha voz ecoando com uma autoridade que eles não esperavam. Não estou aqui para renegociar uma dívida fraudulenta. Estou aqui para lhes oferecer a oportunidade de investir na recuperação mais espetacular que este mercado já viu, liderada por mim. E somente por mim. Meu plano de recuperação era uma obra-prima de agressividade calculada. Eu não me defendi. Eu ataquei. Usei o escândalo público, a exposição da backdoor e a tentativa de roubo de clientes como prova irrefutável de que o único ativo instável da empresa havia sido removido. Apresentei um novo algoritmo, mais seguro e mais poderoso, que eu vinha desenvolvendo em segredo. Projetei um crescimento que não apenas cobriria o empréstimo em tempo recorde, mas que redefiniria o padrão de lucratividade do setor. Os banqueiros, mestres em farejar fraqueza, encontraram apenas força. Eles viram que eu não era o risco. Eu era a garantia. Ao final da reunião, o empréstimo não foi apenas reestruturado. Foi convertido em uma nova linha de crédito. Uma aposta do banco no meu nome. Eu entrei naquela sala como uma devedora e saí como a parceira mais valiosa deles. Com a frente financeira segura, voltei minha atenção para o meu próprio império. A primeira ordem de negócios foi uma purga. Cada executivo, cada analista, cada funcionário que demonstrou lealdade a Marcos, que participou de sua cultura de falsas aparências e tapinhas nas costas, foi demitido. Foi um ato cirúrgico, rápido e sem emoção. Eu não estava me vingando de peões. Estava removendo as células doentes para garantir que o organismo corporativo nunca mais adoecesse. As senhas foram trocadas. Os sistemas de segurança reforçados e a cultura, antes baseada no charme superficial dele, foi reiniciada para refletir a minha essência. Lógica implacável, dados irrefutáveis e uma aversão absoluta a qualquer coisa que não fosse a verdade nua e crua. O escritório, que antes ecoava com as risadas falsas dele, agora zumbia com o som silencioso da eficiência e do propósito. O passo seguinte foi simbólico, mas essencial. Eu dissolvi a antiga marca, manchada pela traição de Marcos, e rebatizei a empresa. Na fachada do prédio, as letras que antes formavam o nome que compartilhávamos foram removidas. Em seu lugar, subiu um novo letreiro, simples e poderoso. Almeida Capital. Era uma declaração. Este império não tinha mais um rei e uma rainha. Tinha apenas uma arquiteta, uma estrategista e uma soberana. A empresa que emergiu das cinzas não era uma versão consertada da antiga. Era uma entidade inteiramente nova, forjada à minha imagem, mais enxuta, mais agressiva, mais transparente e infinitamente mais formidável. Eu não havia apenas recuperado meu negócio, eu o havia renascido, com meu nome como seu único e inquestionável alicerce. A reação do mercado foi a validação final. O Sr. Monteiro foi o primeiro a ligar. Sua voz, antes tingida de dúvida, agora continha uma reverência que ele nunca havia demonstrado antes. Ele não apenas manteve seus investimentos, ele os dobrou. E onde Monteiro foi, o resto da Faria Lima seguiu. O dinheiro fluiu de volta para a Almeida Capital. Não como uma maré cautelosa, mas como um tsunami de confiança.
Os investidores não estavam mais apostando em um algoritmo misterioso gerenciado por um casal poderoso. Eles estavam apostando em uma mulher que havia enfrentado a aniquilação total e saído do outro lado não apenas intacta, mas no comando de uma fortaleza. Minha reputação, que Marcos tentou destruir, foi recristalizada. Eu não era mais a gênia reclusa. Eu era a titã que havia expurgado a corrupção e provado que a integridade era, no final, a estratégia mais lucrativa de todas. Essa jornada de vingança foi, em sua essência, uma jornada de autodescoberta brutal. A Helena que confiava cegamente, que cedia o palco por acreditar em uma parceria, morreu naquela sala de servidores. A mulher que emergiu entendeu uma verdade fundamental sobre o poder. Ele não é algo que se divide ou se cede. Ele é algo que se assume. A intelectual que vivia no mundo abstrato dos dados foi forçada a se tornar uma guerreira no mundo real das consequências. Eu integrei minha genialidade a uma crueldade recém-descoberta. Não uma crueldade por maldade, mas a clareza implacável de quem entende que, para construir algo verdadeiramente forte, é preciso primeiro demolir tudo o que é falso. Eu não precisava mais de um rosto público para me representar. Meu trabalho, meu nome e meus resultados falavam por si mesmos, com uma eloquência que nenhum charme fabricado poderia igualar. Meses depois, li uma pequena nota no noticiário financeiro. Marcos e Isabela foram condenados a longas sentenças por fraude e conspiração. O artigo mencionava, quase como uma nota de rodapé irônica, que o acordo de divórcio o deixou sem nada, enquanto a fortuna dela, derivada de seu salário e bônus fraudulentos, foi totalmente confiscada para ajudar a pagar as multas. Eles, que sonhavam em construir um novo império com meu dinheiro, agora não tinham nada além de tempo para contemplar as paredes de suas celas. A imagem de Isabela, com seu rosto caro e agora inútil, me veio à mente. Ela conseguiu ser o rosto da marca. Afinal, a marca da falência moral e financeira. Eu não senti prazer, nem ódio. Senti apenas o silêncio frio de um problema resolvido, de uma equação finalmente equilibrada. Da janela da minha cobertura, a vista da Faria Lima era a mesma, mas tudo havia mudado. As luzes dos arranha-céus não pareciam mais monumentos a uma parceria. Pareciam sentinelas guardando meu reino. A Almeida Capital não apenas se recuperou, ela prosperou de uma forma que a antiga empresa jamais poderia. Meus lucros triplicaram no primeiro ano. Eu era mais rica, mais poderosa e, o mais importante, mais livre do que jamais imaginei ser possível. Eu não precisava mais da validação de ninguém. A confiança que eu antes depositava em um homem, agora eu a depositava em mim mesma, em minha lógica, em minha força. O apartamento, a empresa, a fortuna, tudo o que antes era nosso, agora era inequivocamente meu, conquistado não por herança ou sorte, mas pela força da minha mente e pela dureza da minha vontade. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos com o vídeo. Eu aprendi a lição mais dura da maneira mais brutal. A confiança é um luxo, mas o controle é uma necessidade. A mulher que assinava contratos sem ler estava morta e enterrada. A mulher que agora se sentava na cabeceira da mesa do conselho lia cada linha, questionava cada premissa e confiava apenas em dados verificáveis. Eles me acusaram de ser frágil, de estar perdendo o contato com a realidade. A verdade é que eu nunca estive tão conectada a ela. Eu vi a feiura do mundo, a profundidade da traição humana, e em vez de me quebrar, isso me afiou. Transformou-me de uma ferramenta brilhante em uma arma consciente. Eles queriam as cinzas. Eles não perceberam que eu era a Fênix. E meu renascimento não foi um fim para a história. Foi o verdadeiro começo. A Faria Lima tinha uma nova rainha. E seu reinado estava apenas começando.